Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podlife, o seu podcast que te conecta com pessoas inspiradoras. E a pessoa que irá nos inspirar hoje é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, mestre e doutorando pela Universidade degli Studi de Roma Tor Vergata, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do International Association of Prosecutors, promotor na Fundação Escola Superior do Ministério Público dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. É professor de preparação para concursos públicos. Hoje eu conversarei com o professor Fabrício. Boa noite, professor Fabrício, tudo bom? Tudo bom, meu caro? Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Eu quero começar te agradecendo por ter aceito esse convite e dizer que é uma honra para mim poder conversar com o senhor. A honra é toda minha, meu querido. Eu que agradeço aí pelo convite e pela confiança. Professor, para a gente começar o nosso papo, eu queria saber um pouco do senhor, como é que foi o processo de escolha da sua carreira de promotor de justiça? Olha, na verdade, a escolha até da carreira do direito já foi um pouco inusitada, eu diria, porque eu estudava no vestibular, né? Na minha época ainda se fazia vestibular, hoje a tal de Enem, né? Eu não sei muito bem ainda porque meus filhos ainda são novos, mas na minha época ainda se fazia vestibular e eu estudava para fazer medicina. Essa era a minha intenção à época em que eu estudava no vestibular, até o momento, e eu sempre conto isso, inclusive para os alunos, até o momento que eu fui expulso da escola, e esse foi um divisor de águas aí na minha vida, e aí eu me senti, em certa medida, injustiçado e quis fazer direito a partir desse momento. E fazer o direito não é uma tradição na minha família, né? Minha irmã fazia direito quando eu entrei na faculdade, mas não é uma tradição de família, assim, eu não tenho família na área do direito, então eu não tinha muita noção do que era uma faculdade de direito, né? O que eu tinha próximo a mim sobre faculdade de direito era o que eu via nas séries americanas e filmes americanos, então era uma noção um pouco distorcida do que é o nosso sistema. Entrei na faculdade em 1997. Desculpa se eu estiver falando demais, tá, meu querido? Você pode me interromper a hora que você quiser. Não, pode ficar à vontade. Entrei na faculdade em 1997, eu tinha meus 18 anos. Então, um garoto, assim, não tinha nenhuma maturidade, nem psicológica e muito menos intelectual. Você sai da escola em poucos meses, no meu caso, 3 meses, eu estava na faculdade. Então eu nem sabia como me comportar numa faculdade. E as pessoas conversavam sobre estágio e tudo, e eu não conhecia nada, eu não fazia ideia. Não fazia ideia do que o promotor fazia, do que o juiz fazia, do que o advogado fazia, eu não tinha ideia de nada. Até o momento que o pessoal da minha turma começou a se mover, né? Arrumar estágio aqui, arrumar estágio ali, você começa a conversar e trocar experiências. Eu fiz uma faculdade privada e minha família não é uma família abastada, então eu tinha que trabalhar para poder ajudar
a pagar a faculdade e eu comecei trabalhando na noite, né? Parece até horrível, parece que estou falando uma coisa ilícita, mas eu tocava numa banda de pagode e aí depois eu fui ser vendedor de loja. Então, assim, o meu início na faculdade de Direito não teve nada de Direito, né? Eu estava completamente afastado do Direito até que em 1998... De paraquedas na Totalmente, não, faculdade de Direito, totalmente, né? totalmente. Eu não sei se tinha orçado, eu também curto Direito, eu Sim, estou sim, você me quase falou. finalizando meu curso. Eu já fui diferente da experiência do senhor. Eu, durante toda a minha vida, eu já sabia qual faculdade eu queria fazer. Nunca tive uma dúvida no curso que eu queria fazer. Então, a primeira oportunidade que apareceu de fazer o vestibular, eu já logo escolhi o direito. Eu entrei na faculdade muito novo. Eu entrei de, de 15 para 16 anos. Uau, que bacana. Eu entrei muito novo, eu era o aluno mais novo da turma. Aquelas turmas de primeiro período, né? Que tem mais de 30, 40 alunos. E eu era o único mais novo, era praticamente uma criança ainda dentro daquela sala de aula. Verdade, verdade, né? Muito novo. Eu entrei com 18, já me achava super novo. E na minha época, menor de idade, não podia fazer supletivo. E há um tempo atrás ainda podia você, por menos de 18 anos, fazer o supletivo para poder entrar na faculdade. Eu, na Ah, tá aí uma minha coisa que eu não sabia. época, quando eu Não fiz sabia o disso. vestibular, tinha acabado de estourar uma bomba, vamos dizer assim, dos supletivos que passavam um aluno sem nota, sem mérito. Aí veio uma regulamentação do MEC proibindo as instituições de ensino a matricular menores de idade no supletivo. Ah, Só que, como a gente bem sabe, né, toda regra a gente consegue uma exceção, né? Então eu tive que entrar com uma ordem judicial para o juiz na época me autorizar a fazer o supletivo para me concluir o ensino médio e assim poder ingressar na faculdade. que bacana, cara. E você está em qual período agora? Foi tipo uma questão de saúde que eu tive uns problemas de saúde no final do ano, por ordem médica, para não me corrigir. Eu tive que trancar esse ano, mas eu tô quase acabando. Eu tô bem no finalzinho mesmo. Ah, que bacana. Isso é muito... E qual a matéria que você mais gostou até agora? Olha, doutor, no começo, quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu iria gostar do direito penal por causa dos filmes, né? Ah, sim. Mas como eu tive contato com as aulas de penal, não é que eu não gostei. Eu achei uma matéria muito pesada de se estudar. Então, hoje eu fico mais com o direito civil, o direito de família, mas Ah, pode, muitos alunos se apaixonam por direito de família. Eu conheço muitos. mas pode continuar a história do senhor. Não, meu cara, tranquilo aqui, é um bate-papo, a gente está aqui. Isso é bom, essa troca é importante porque é muito interessante, meu cara, porque as pessoas elas têm uma certa curiosidade, né? As pessoas, elas, em certa maneira, elas idealizam um pouco algumas carreiras e algumas trajetórias.
E eu sempre falo, para quem me dá o espaço, eu falo que nem todas as trajetórias elas vão ser lineares. Você vai passar por situações complexas, por situações nas quais você às vezes vai pensar, olha, não sei se isso aqui é para mim, vai ficar na dúvida sobre se a carreira é essa. Eu, felizmente, não passei por isso, né? Eu, como disse, assim, quando eu entrei na faculdade, meio aéreo, meio sem saber ali me localizar, e por ter que começar a trabalhar, eu meio que fiquei em off, assim. Então eu tive um pouco de choque, porque, como eu disse no início, eu era muito imaturo psicologicamente e principalmente do ponto de vista intelectual, porque, a rigor, a escola não te prepara para o desafio que é a faculdade. Não te prepara, né? A escola, na verdade, te atrapalha nisso, porque ela não te estimula a ter uma independência, né? Ela te estimula ao contrário, a você depender sempre do professor, a depender sempre de uma coordenação, alguém sempre ali te entregando o conteúdo. Ela não te ensina a buscar o conteúdo sozinho. Na faculdade, a gente sabe que é uma outra realidade, né? Exatamente. Você é professor da matéria e você se vira lá para estudar. Se vira. E esse choque, ele é complicado. Eu me lembro, assim, eu posso te contar, assim, quando eu estudei teoria geral do Estado, sociologia, aquilo para mim era uma coisa completamente louca, estapafúrdia, assim. Por que eu estou estudando esses filósofos do iluminismo, assim? E eram textos pesados, textos muito carregados, assim, de vernáculo. E aí você se assusta, né? Você fala assim, pô, os meus livros... totalmente diferente do que a gente está acostumado de ver na escola, né? Exatamente. Uma linguagem muito, muito formal, Sim. uma palavra que a gente fica perdido, né? Sem dúvida, não. E se você parar e pensar, até numa perspectiva mais divertida, digamos assim, na escola os livros todos têm figurinhas, né? Na faculdade não. Faculdade só letra. Então, só por isso já é um choque interessante. Você tem a barreira da linguagem, você tem a barreira da formalidade. Eu me recordo, olha que interessante, meu caro, eu fui expulso de sala porque eu estava de boné. E eu não conseguia entender de que maneira o meu boné poderia, em alguma medida, gerar um desrespeito. Assim, hoje eu, professor, não me incomodo com isso. Eu até brinco, eu tive um aluno esses dias que foi para aula de croque. Falei para ele, pô, adoraria usar um croque, mas eu não posso porque eu tenho que usar terno e gravata. Então, até esse choque ele é interessante. Quando eu comecei a fazer estágio e a receber ordens de uma pessoa que eu não conhecia, aquilo também é um choque. Porque quando você recebe ordens dos pais, você está acostumado com aquela dinâmica já da família, você está acostumado com aquele território, né, que lhe é muito familiar, como o próprio nome diz. Presente, né? E aí você, garoto... Não vai te dar expor, mas vai ao mesmo tempo passar a mão na sua cabeça. Sim. E esse é o paradoxo da educação. Você não sabe até que ponto você tem que ser rígido e até que ponto você tem que recuar um pouquinho. Achar esse ponto de equilíbrio na educação, eu que sou pai de 2 filhos, é difícil, nem sempre você consegue. E aí eu caí na consciência e falei, não, eu preciso ficar na área do direito, não dá para ser vendedor de loja, não pela profissão em si, mas eu preciso ter contato com o direito, porque aí eu comecei a ter direito civil, a ter direito constitucional, e não tinha nada a ver com o que eu fazia na minha vida, né? Então, eu comecei a procurar estágio, consegui um estágio no escritório, aí já era 1998, consegui estágio no escritório, e para quem gosta de futebol, deve lembrar que em 1998 nós tínhamos uma grande seleção brasileira de futebol e tínhamos a Copa do Mundo da França. E quando chegou o primeiro jogo do Brasil, o Brasil iria abrir a Copa, porque tinha sido o campeão, né? Era Brasil e Escócia. E eu falei para o chefe,
advogado. Eu falei, olha, meu caro, eu posso faltar no dia do jogo? E ele falou, olha, você assiste o jogo, depois vem trabalhar. Ele está me esperando voltar até hoje. Eu não voltei. Até hoje você tá. Até hoje, ele está lá há 25 anos lá me esperando voltar. Nunca mais voltei. E aí, eu lembro que quem conseguiu esse estágio foi minha irmã, e ela ficou muito chateada, com toda a razão, o que só confirma o que eu falei da minha imaturidade psicológica, e ela com toda a razão ficou chateada, né? E veio falar comigo. Eu falei assim, olha, eu percebi que o meu perfil não era iniciativa privada. Esse perfil de trabalho como vida não me atraía. E aí eu comecei estágio no Ministério Público Federal. E aí a dinâmica é totalmente diferente, né? O serviço público da iniciativa privada. E a minha chefe, que era uma procuradora da República, ela tinha acabado de se remover de Maceió para Niterói, que é a minha cidade natal, e aí ela trouxe muitas questões lá da terra dela, e teve esse choque cultural. Ela achava muito estranho o jeito do carioca, porque ela é uma procuradora da República, ela era um pouco mais velha, super formal, né? E chega no Rio de Janeiro todo mundo é informal. Então ela começou a me ensinar a ser um pouco mais formal. Ela me levava para as reuniões, me levava para as audiências, e aí eu comecei a entender um pouco o que era o Ministério Público, e eu perguntava muito para ela. O que o Ministério Público faz? O que a gente vai fazer aqui? O que é essa reunião? Eu sempre fui muito curioso. E ela começou a me orientar, a falar o que o Ministério Público fazia, e eu comecei a gostar do Ministério Público. E logo depois eu fui para a Defensoria Pública, então eu fui ver o outro lado, né? E também me encantou muito o trabalho da Defensoria Pública. Também, durante a faculdade, uma época, estagiada de Defensoria Pública, mas eu não aguentei a pressão do atendimento ao público. Ah, sim. Porque muitas pessoas, que a gente sabe, né? E quem a gente tem que organizar o atendimento por ordem de chegada, né? Eu me Aí lembro dava disso. aquela confusão. Por que fulano tá entrando na minha frente? Por que Beltrano tá indo? Aí eu falei, não, isso não dá pra mim. É uma pressão muito grande. Muitas das pessoas chegam lá bravas e querem entrar para falar com o defensor naquele momento. E a gente recebia a ordem da defensora na época de não deixar entrar sem ela mandar a pessoa entrar. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando essa pressão na minha cabeça. Um monte de gente brigando aqui todo dia. O mesmo que não vai entrar. Aí eu saí da defensoria pública. Não, e isso é importante a gente pontuar, porque muitas pessoas, muitos alunos me procuram perguntando qual carreira que eles devem seguir. Eu sempre falo, olha, eu não tenho como te orientar. É uma questão de perfil. Cada instituição requer um perfil. E não é só um perfil. É bom chamar de vocação, né? Igual Sim. O senhor não teve o chamado da vocação da iniciativa privada. Foi para a iniciativa pública e se encontrou nesse local, né? Sim, foi exatamente isso. E é interessante, assim, quando a gente trilha o caminho, parece que fica mais fácil a gente explicar o caminho do que quando a gente acha o caminho e está na trilha do caminho, né? É muito interessante isso. Que é também a questão do paradoxo do tempo, né? Hoje, olhando para trás, eu percebo que cada experiência que eu tive na faculdade, seja ela positiva ou negativa, e nos estágios, todas essas experiências forjaram o profissional que eu sou hoje. Então, foi muito importante para mim ter feito o estágio oficial na Defensoria Pública. Eu tive uma visão, até porque a minha chefe,
doutora Thaís, que é um anjo na minha vida, uma das minhas referências profissionais, ela conversava muito com a gente. E isso eu acho muito legal. Ela conversava muito com a gente, ela debatia os casos, e aí você começa a ver um lado muito diferente de quando eu fazia estágio no Ministério Público. Você começa a ver que nem tudo você consegue botar em caixa, né, o certo e errado. Existe uma zona cinzenta ali que você tem que valorar. E isso é importante você desenvolver isso. Eu falo muito para as minhas estagiárias, falo para elas que o mundo não é cor-de-rosa, o mundo é cinza. Você tangencia a parte escura e a parte clara da vida no sentido de mal e bem, né? Você tangencia o tempo inteiro. Não é um mundinho cor-de-rosa. E foi importante essa proximidade com o público também para mim. Porque muitas das vezes... Estava na sua graduação, o senhor gostava mais da parte prática do direito ou da teórica? Eu gostava mais da parte prática. Eu gostava mais quando os professores traziam os exemplos da carreira deles. É interessante, eu sei que hoje isso ainda acontece, muitos professores falavam muito da vida, na vida particular, né? Eu não me interessava, nunca fui fofoqueiro, então não me interessava muito pela vida particular do professor. Eu me interessava mais pela experiência que ele poderia passar para a gente. Isso é muito interessante, assim, porque muitas das teorias que a gente estuda durante a graduação e até na pós-graduação, muitas dessas teorias, elas ficam só no mundo acadêmico, elas não vêm para o mundo prático. Porque no mundo prático, eu costumo dizer o seguinte: para o assistido da defensoria, para a família da vítima, para o seu cliente, é desimportante o nome iuris do princípio que você vai aplicar, se é controle de convencionalidade, se é controle de constitucionalidade. Para ele pouco importa, ele quer resolver o problema dele. Durante o meu tempo na faculdade, porque eu falo que eu tenho duas etapas da faculdade. A etapa que eu entrei muito novo, né? E quando me bateu a época de dúvidas, eu falei, eu parei, né? Para me analisar. Falei se era aquilo mesmo que eu queria para mim, ou se eu estava idealizando algo que não era para mim. Foi quando eu tranquei o semestre e depois eu retornei para a faculdade mais, uma maturidade maior. Eu Sem dúvida. tinha um professor, ele marcou muito, e ele dava aula de penal. Eu moro no interior do Rio, né? O meu professor era um dos procuradores da República da minha cidade. Ele dava aula de penal. E eu adorava as aulas de penal dele, porque era uma aula que me marcava, porque eu via que eu gostava, mas ao mesmo tempo eu via que era uma matéria muito pesada de se estudar. É verdade. Aí foi quando eu decidi que aquilo talvez não fosse a área de atuação que eu quisesse para mim. Aí depois eu tive contato com a parte prática do direito, que foi o escritório de prática da faculdade. E eu vi que eu estava no lugar certo. De poder ver que eu conseguiria ajudar as pessoas a resolver os problemas dela com a minha capacidade, entendeu? Aí que eu vi que eu estava no ambiente certo. Não, e isso é muito importante, por isso que eu sempre falo que estágio é fundamental, porque você tira a abstração daquilo que você está estudando. Aquilo fica tudo muito abstrato. Quando você coloca no concreto ali, você começa a entender
como funciona, né, a formação intelectual dos profissionais e de que maneira aquele instituto que você estudou, de que maneira aquele princípio que você aprendeu, você vai usar na prática. E isso é muito importante, porque quando fica só naquela abstração, por exemplo, você começa a estudar numa matéria processual, processo civil, processo penal, e você nunca teve contato com um processo, fica estranho. Né? É difícil você visualizar aquilo. Então, por isso que eu acho importantíssimo fazer um estágio. Então, assim, eu acho que você está de parabéns nessa sua trajetória. Mas você reside em qual cidade? Eu tô de Itaperuna. Ah, Itaperuna, eu estive aí ano passado dando uma palestra na OAB de Itaperuna. Sou de Itaperuna, eu a minha faculdade é o Centro Universitário Redentor. O Ah, meu sim. ex-coordenador é o Dr. Cláudio Schechter. Ele eu acho que eu não conheço. Era um um brilhante professor de direito penal. Eu particularmente senti muita falta quando ele teve que sair da faculdade, né? Que não estava dando mais para conciliar o trabalho dele na Procuradoria da República, junto com o trabalho de coordenação e professor. Eu falo que foi uma perda muito grande para nós, alunos da faculdade. Não, chega um momento que fica difícil, assim, eu te falo, esse vai ser meu último ano dando aula. A partir do ano que vem, eu vou tirar um ano sabático aí de sala de aula, vou continuar só na graduação, vou tirar um ano para dar uma descansada, porque cansa muito. Dar aula, assim, demanda muito. Então eu vou tirar um período também. Então eu entendo esse seu ex-professor, porque chega uma hora que... E a idade pesa, né? Eu já vou para 46. Preparar a aula, dar aula, e Sim. ainda ser coordenador do curso. É muita coisa. Todas as demandas daquele curso, né? Sim, é muita coisa. Fica puxado, fica puxado. Assim, isso eu hei de concordar. Não tem como fugir disso, não. Por isso que eu acho que é importante, assim, dar uma pausa. Dar uma pausa é importante. E o que mais você gostaria de saber da trajetória? Eu Vamos gosto lá, de... vamos continuar. Seria que você falasse um pouco para gente dos desafios e as experiências que você vivenciou na sua carreira até aqui, até agora. Olha, essa é uma pergunta simples, mas resposta difícil, porque eu penso que a gente tem que dividir as etapas, porque cada etapa ela vai gerar um desafio diferente. Quando, por exemplo, eu leciono há 20 anos, quando bater dia 15 de julho de 2024, mais conhecido como esse ano, vai bater 20 anos de sala de aula, 2 décadas. Eu já dou aula há 20 anos. Eu tinha 24 anos, então foi um desafio muito grande, porque eu era somente bacharel em Direito, eu nem especialização tive, comecei a especialização depois que eu comecei a dar aula. Então ali eu já tive um primeiro desafio profissional, porque como eu era muito novo, os alunos, no início, eles tinham um pouco de receio de ter aula comigo, porque... Mas o senhor passou primeiro no concurso, Não. começou a dar aula. Primeiro comecei a dar aula. O que levou o senhor a querer dar aula? Olha, foi interessante. Essa é uma passagem interessante porque quando eu estava na escola, eu admirava muito um professor de geografia e achava o máximo assim, ele dominar vários assuntos. Aquilo me encantava assim, de uma forma muito grande. E ele era um cara muito bacana. É um professor já falecido, infelizmente, e ele era um cara muito bacana, assim, muito jovial, a despeito de já ser um senhor de idade, mas era um cara muito jovial.
E eu gosto muito, peço já desculpas para quem está nos assistindo, mas eu gosto muito de fazer referências a filmes. E eu sou da geração que cresceu assistindo Indiana Jones. E Indiana Jones era um professor, não só era um arqueólogo, Eu mas era também um adorava professor. esses filmes. Eu cresci assistindo Indiana Jones, então eu achava o máximo o Indiana Jones ter aquele conhecimento todo, aparecia alguma coisa nova e ele sabia explicar aquilo. Então, na minha cabeça, ser professor era dominar um conhecimento, transmitir um conhecimento, então aquilo já me atraía. Eu sou neto de professores, né? O meu avô paterno era professor e minha avó materna é uma professora aposentada. Então, minha mãe também foi professora durante um tempo. Então, assim, eu tenho essa coisa professoral, se é que eu posso usar. Infelizmente, né, a profissão de professor de escola é uma profissão muito, como eu vou dizer, muito mal, deixa eu falar, não é tão respeitada o quanto deveria ser, né? Não, e isso é interessante o senhor falar sobre isso, porque minha avó hoje tem 95 anos e eu morei com minha avó até os meus 24 anos. E eu sempre ouvi a vovó falando assim, como era a vida de professor na época que ela começou a lecionar, que era uma profissão ultra respeitada, tinha um status na sociedade, as pessoas respeitavam muito quem era professor, admiravam muito quem era professor, e ela se ressentia das pessoas da minha geração não quererem ser professores. Ela se ressentia muito disso. Ela falava, poxa, professor é o chão da fábrica, né, digamos assim, A aquilo que gente não vai... é nada ser professor, né? Sim, e é interessante que é uma coisa muito cultural, né? Em alguns países o professor tem um status absurdo e no nosso país nem tanto. Quando você fala que é professor de escola, as pessoas olham, poxa, caramba, é como se você tivesse algum problema, né? Mas a guisa de ilustração, se você fizer um recorte e for para a Coreia do Sul, se você for para o Japão, o professor tem um status absurdo. Então, é uma questão muito cultural. Eu, como dizia, eu tinha uma ideia assim, de ser professor que foi alimentada durante a faculdade, mas era uma coisa que eu deixava um pouco de lado porque eu queria passar no concurso. E como ser professor demanda muito tempo, iria atrapalhar a minha preparação para o concurso. Mas eu estudava numa biblioteca aqui da minha cidade e tinham vários concurseiros que estudavam juntos. E a gente se reuniu uma vez e falou assim, vamos fazer um grupo de estudo e cada um, né, vai fazer um resumo para o grupo todo. Isso à época, né, não existia WhatsApp, não existia rede social, não tinha nada disso. Era uma vida analógica. Então a gente fazia tudo por escrito. E aí a gente se reunia semanalmente e aí cada um ia dar uma aula sobre um tema. E aí esses meus colegas, toda vez que era a minha vez, eles falavam, pô, agora a gente vai sentar para ouvir, meu apelido é Kibe, né, para ouvir o Kibe, porque ele arrebenta quando ele vai explicar. E eu gostava muito de explicar penal. Era a matéria que eu mais gostava de explicar. Só que era um sorteio. Então, as pessoas começaram, esses meus colegas começaram a me elogiar dando aula. E eu pensei, pô, será que eu posso dar aula um dia? Até que um dia eles me informaram que havia sido aberto um processo seletivo para docentes na Estácio, na Universidade Estácio de Sá. E tinha vagas para administrativo, constitucional, civil, processo penal, penal e processo civil. E processo civil sempre foi meu calcanhar de Aquiles. Só para o senhor ter uma noção, processo civil foi a única matéria que eu fui para a prova final durante a faculdade. Em todas as cadeiras de processo civil, exceto a última, eu fui para a prova final. A única matéria. As outras todas eu passava direto com uma certa facilidade. E aí, quando apareceu que tinha uma vaga de processo civil, eu falei, cara, eu vou
tentar processo civil, porque na minha cabeça eu pensei assim, cara, se eu aprender a explicar processo civil, eu vou aprender a matéria. Dito e feito. Comecei lá em julho de 2004, comecei a lecionar na graduação, os alunos me passavam um feedback super positivo, e aí no final de 2004 eu fui convidado para dar aula num cursinho. Na época era um cursinho para o ingresso na OAB, na época que a OAB nem era unificada como é hoje. A OAB era setorizada, né, por território. E aí, em 2005, comecei a dar aula em cursinho preparatório. E aí a carreira deslanchou. Comecei a dar aula em vários estados da federação. E eu fui deixando de lado o estudo para concurso. Continuei fazendo as provas, mas sem estar apto e preparado o suficiente para isso. Mas eu sou um cara muito atrevido, metia a cara e tentava fazer as provas. Até que chegou um momento que eu decidi, falei, olha, eu preciso diminuir meu ritmo de sala de aula, senão eu não vou passar no concurso. Porque era estranho, meu caro, olha que interessante, eu lecionava em cursinho preparatório para o ingresso do MP. Eu dava aula na associação do MP, na Escola de Direito da Amperj, e dava aula na escola oficial do MP, que era a FEMPERJ. Então, assim, eu lecionava para as pessoas que faziam concurso junto comigo. Lecionava na escola da magistratura, lecionava na escola da defensoria. Então, era muita pressão à época. Alguns coordenadores de curso, inclusive, externavam isso para mim. Diziam que não iriam me fornecer mais turmas, porque eu não passava em concurso. Então, como que eu poderia preparar alguém se eu mesmo não conseguia aprovação? E muitos alunos faziam reclamações na coordenação, dizendo isso, olha, o cara não passou no concurso, como é que ele vai me ajudar? E aquilo poderia ter me desestabilizado, mas aquilo, na verdade, serviu para mim como combustível. Toda vez que eu ouvia isso, eu tinha mais gana, até que eu resolvi pedir demissão na faculdade, foi em 2008, e em 2010 eu consegui tomar posse no MP do Rio. Então, foi mais ou menos isso. Vamos entrar agora nessa parte. Eu concurso, né? Queria que você contasse pra gente quais foram os métodos de estudo que você utilizou durante a sua preparação. E se existem algumas estratégicas específicas que foram especialmente eficazes para você. Bom, eu também acho que é uma resposta assim, que depende muito do momento, né, do momento da sua preparação. Em resumo, e aí para vocês fazerem os cálculos e tirarem as suas próprias conclusões, eu comecei oficialmente a estudar para concurso em março de 2002 e tomei posse em abril de 2010. Então foram 8 anos e 1 mês de estudo até conseguir assinar o bendito termo de posse. Então foram 8 anos sem férias, foram 8 anos sem carnaval, sem ter vida social, e aí você começa a contabilizar assim, né? Você faz um investimento pessoal muito alto, porque você abre mão de muita coisa para conseguir o seu objetivo. O senhor já tinha filho? Não. Era casado? Não, quando eu fui informado que a Valentina viria, eu fui informado logo depois que o Flamengo foi campeão brasileiro em 2009. Então foi lá em dezembro de 2009, eu fui informado de que a Valentina chegaria. E eu estava na segunda fase do MP do Rio. Eu estava esperando o resultado da segunda prova. À época eram 3 provas da segunda fase. Eu estava esperando o resultado da segunda prova. E eu me lembro que a minha reação foi, cara, eu agora tenho que passar. Porque eu sou muito ligado à família e sou muito ligado à criança. Eu adoro criança. Então eu sabia que eu ia psicologicamente não iria me ajudar. E aí foi interessante, porque a Valentina nasce
em agosto de 2010 e eu tomei posse em abril de 2010, né? Então eu tomei posse já pai. Estava no ventre, estava na barriga da mãe, mas eu já era pai. Então foi bem interessante, assim, eu tomei posse, 4 meses depois veio o amor da minha vida, veio a realização. Eu costumo dizer que foi um ano de realização de uma grande meta, que era passar no concurso, e do meu grande sonho, que era ser pai, que era meu objetivo desde garoto. Eu sempre falava isso para todo mundo, que eu queria ser pai, que eu queria ser pai. Tanto que eu falo para a Valentina que ela me permitiu realizar um sonho meu, que era justamente o de ser pai. E durante, assim, a minha preparação, eu tive basicamente 2 dificuldades. 3 dificuldades para a gente fechar aqui. A primeira dificuldade era a dificuldade financeira. Não tinha, eu não tinha a possibilidade de fazer cursos e nem de comprar muitos livros. Tanto que eu pegava livros antigos de um grande amigo meu, Geraldinho, um grande amigo meu, uma das pessoas que eu sou mais grato na minha vida, porque ele me emprestava os livros antigos dele para eu estudar, e outros livros eu tinha que xerocar, né? Na época era Xerox, não tinha esses PDFs que rolam aí, né? Hoje eu posso falar porque já prescreveu, né? Então eu tirava a Xerox mesmo dos livros, porque eu não tinha condições de comprar livro, até porque livro na área de direito é um livro muito caro. Muito. Inexplicavelmente caro, porque não tem figurinha, né? Mas então essa dificuldade foi uma dificuldade importante, assim, porque como eu não tinha grana para comprar os livros e nem para fazer curso, isso me deixava, em certa medida, preocupado, porque eu falava assim, olha, eu não vou ter acesso a essas informações. Hoje é muito mais fácil você acessar a informação, porque você tem YouTube, tem o Google, tem as redes sociais, que você consegue acessar a informação. A minha época não existia isso. Então, ou você fazia um curso ou você não tinha acesso àquela informação. Então, era um pouco difícil. Por exemplo, eu não tinha como saber qual era a opinião da banca, eu não tinha como saber o que a banca gostaria de que eu escrevesse se eu não fizesse o curso. Hoje em dia você já consegue saber isso. Você olha aqui no Instagram, tem várias pessoas falando, olha, o examinador tal gosta disso, a banca tal gosta disso. Então você consegue se preparar de uma maneira mais fácil no sentido informacional, né? O segundo grande desafio, eu sempre fui um cara muito ansioso, eu sou neurodivergente, né? Eu tenho TDAH, então era muito difícil para mim ficar parado, estudando, lendo, sem fazer nada. Aquilo para mim era muito difícil, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de me concentrar, e isso atrapalha um pouco na hora de estudar, né? Porque você acaba estando ali, mas não absorvendo, né? É aquele tipo de pessoa que você tá lendo, você passa uma música, você começa a acompanhar o voo da música, né? Exatamente. E era tão interessante que às vezes eu estava lendo assim, o livro e aí eu pensava assim, cara, que matéria que eu estou estudando hoje? Eu esqueci a matéria. Então, eu costumo falar quando eu saio da prova, eu já esqueci tudo que caiu na prova. Você pode me perguntar qual questão, quais foram as questões que caiu, só não sei, eu não lembro. exatamente. Não, e aí isso é interessante porque, como eu tinha essa dificuldade, e aí eu vou para o terceiro ponto, que assim, o controle da mente ele é um pouco complicado, né? A mente nos prega muitas peças, você lidar com ansiedade é difícil, você lidar com essa prospecção, né? Olha, quando que vai sair o concurso? E se sair o concurso, eu não sei se eu vou passar, quando eu vou passar, né? Então, quando eu vou tomar posse? Passei no concurso. E às vezes demora para você tomar posse, às vezes você passou ali, você não está no número de vagas. Então, são várias expectativas que surgem e há muitas frustrações ao longo do caminho. Então, essa parte mental ela é fundamental. Você tem que saber lidar com isso. E eu não tenho como chegar para ninguém e falar assim, olha, faça isso. Porque é a mesma coisa que eu chegar para alguém que
é muito ansioso e fala, para de ficar ansioso. Não fica ansioso. Não tem como fazer isso, porque não é a vontade da pessoa. Ela não fica ansiosa porque ela quer ficar ansiosa. Então... Mas o senhor conseguiu criar algum método específico para você se preparar para o concurso? Não, um método específico para estudar durante a preparação. Olha que interessante. Essa pergunta é super interessante. Inclusive, a minha estagiária está nos assistindo aqui. Ela esses dias foi falar comigo e eu estava com fone de ouvido no gabinete. Esse dia não, ontem. E aí eu falei para ela assim, olha, se me desculpa, mas eu estava ouvindo música. Ela, como é que você estava ouvindo música e escrevendo petição? E eu falei, a música me faz ficar concentrado. Eu não sei nem a música que está tocando, mas a música me faz ficar concentrado. E ao longo da minha preparação, eu notei que ouvindo música, eu conseguia me concentrar mais e absorver mais o que eu estava lendo. Eu notei que a minha memória visual era muito forte. Tanto que eu faço algumas citações de músicas, de filmes e tudo, e eu comecei a notar qual era o meu tipo de memória. E aí eu fui ajustando os métodos. Existem diversos métodos, né, para você estudar. E aí eu comecei a notar que eu precisava de um método que figurativamente fizesse sentido para mim. Porque eu não tenho aqui agora no meu caderno, senão eu mostrava, eu sempre faço, eu tenho aqui uma anotação. Me permita aqui, Ricardinho, mostrar aqui, ó. Claro, claro. Não sei se vai dar para notar. Hoje eu dei uma palestra de tarde e eu só estudo fazendo assim. Uma palestra de meia hora eu reduzi em 2 folhas. Porque para quem está lendo não faz o menor sentido, mas para mim faz. Quem é meu aluno vai lembrar que eu sempre trabalho usando esquemas no quadro, desenho esquemas. E eu não uso código em sala de aula e nem fico lendo nada. Então, eu sempre falo, esse foi o método que eu encontrei para mim, considerando a minha neurodivergência. Então, eu notei que fazendo esses esquemas, escrevendo os principais tópicos, eu lembrava do conteúdo. Da mesma maneira, com música, isso também me ajuda. Quando eu começo a perceber que eu estou desfocado, eu boto música. Todos os livros que eu escrevi, só a título de curiosidade, eu escrevi todos, eles sem exceção, ouvindo música. Todos, sem exceção. Fone de ouvido, digitando, ouvindo música. Então, assim, a princípio, para muitas pessoas, ouvir música atrapalha. Para mim, não, ao contrário, me ajuda. Eu me lembro, certa feita, eu fazia uma prova da Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro e tinha, eu não lembro se era uma festa ou um churrasco próximo do local que a gente fez prova e estava tocando música. E aí os candidatos da minha sala começaram a ficar, sabe, agitados. E eu estava lá super concentrado, porque a música me fez focar. Tanto que eu fui para a segunda fase desse concurso. E eu sempre brinco, eu fui para a segunda fase junto com a minha irmã. E eu falei para a Tatiana, eu tinha que voltar naquele churrasco lá e agradecer o dono do churrasco, porque foi ele que me fez ficar concentrado na prova ali, naquele momento. Então, assim, em termos de método, o que eu acho importante? Eu acho importante o concurseiro entender em qual momento ele está. Se você é um concurseiro iniciante, você tem que ler doutrina. Você tem que ter essa base. Eu acho importante, essa é a minha opinião. Eu sei que tem professores que pensam diferente, mas essa é a minha opinião. Você tem que ter uma base. E quando você domina a base de todas as matérias, se você sabe transitar em todas aquelas matérias, a chance de você passar é muito grande. O perfil hoje do concurso mudou bastante, né? Hoje cai muita decoreba, o que eu acho uma grande estupidez, porque eu acho estupidez mesmo, falo isso tranquilamente, falaria isso no plenário do CNJ, no plenário do CNMP, eu acho uma estupidez cobrar letra de lei, uma estupidez cobrar decoreba. Para mim é uma estupidez por uma razão simples. Se eu tiver uma dúvida no meu gabinete ou numa audiência, eu posso consultar o código. Então, saber o que está escrito no artigo não muda nada. Eu posso acessar aquilo ali, eu posso usar outros artifícios.
Eu penso que deveria ser prova escrita. Essa é a minha visão. Eu sei que muita gente vai detestar o que eu estou dizendo, mas essa é a minha opinião. E então, assim, você tem que combinar essa base teórica que você tem que ter, isso estou falando para quem está iniciando, com o conhecimento da lei. Então, o que eu acho que seria interessante você fazer? Hoje eu vou estudar, sei lá, o tema competência no processo civil. Pega lá o Código de Processo Civil, leia os artigos, leia, só faça uma leitura desses artigos, abra o livro e leia o capítulo que versa sobre competência. Você vai perceber duas coisas. Primeira, muitos autores fazem paráfrases do que está escrito nos artigos de lei. Então, a leitura vai ser mais fluida. 2, muita coisa vai ser repetida. E aí você já vai ter uma noção mais ou menos do que você está lendo. Então já te facilita a absorção. Depois, você relê essa letra de lei, sublinhando, fazendo os apontamentos que você supõe que sejam necessários. Uma vez por semana, necessariamente, você tem que fazer a revisão de jurisprudência. Porque se acumular a revisão de jurisprudência, depois vai ficar difícil para você absorver todo o conteúdo. Então, eu recomendo uma vez por semana você fazer estudo de jurisprudência. Se aí, depende, claro, da realidade de cada um, mas eu também sugiro fazer, pelo menos, simulados semanais. E o que eu considero simulados semanais? Você não precisa refazer uma prova inteira do concurso, mas é interessante você pegar no final da semana 10 questões, sei lá, de civil, 10 questões de processo civil e ir treinando. Eu não gosto da estratégia que algumas pessoas sugerem, algumas pessoas usam, de fazer assim, olha, eu vou estudar competência no processo civil e agora vou pesquisar questões de processo civil que versam sobre competência. Para mim, isso é um auto-engano, porque você vai supor que você está indo bem, quando na verdade é porque a matéria está muito fresca. Então você não está fazendo um teste do que vai acontecer. Me permita dividir aqui com você o que eu fazia. Uma vez por mês, eu destinava a manhã do meu domingo para simular a prova. A minha já me leva numa outra Oi? pergunta muito interessante. Qual a importância da prática de resolução de questões anteriores de concurso ou simulados durante a sua ou a preparação do seu alunos? Eu acho fundamental. Eu acho que é um dos pilares que você não pode afastar de jeito nenhum. Você não pode afastar de jeito nenhum esse pilar. Você tem que resolver a questão. Por vários motivos. Primeiro, porque você naturalmente vai treinar a sua mente para resolver uma questão. 2, você vai começar a perceber como que as bancas apresentam aquele tema que você está estudando. 3, você vai mapear os seus erros. E quando eu falo mapear, é racionalizar o seu erro. Porque eu vejo que muita gente, quando vai verificar os erros, carrega de muita emoção, muito sentimento. Não, cara, racionaliza. Olha, eu errei essa questão por quê? Você pode ter errado, porque no momento que você foi fazer aquela questão você estava distraído, então você vai ter que repensar a sua técnica de concentração. Você pode ter errado um tema que você estudou, mas errou, então você tem que corrigir o seu método de estudo. E você pode ter errado porque você não sabia aquele conteúdo. Quando você erra nessa terceira forma, é a mais fácil de resolver. Olha, eu errei porque eu não tinha esse conteúdo, então eu vou acessar esse conteúdo. Vai lá e resolve aquele conteúdo. Mata aquele conteúdo, agora você não tem mais o direito de errar. E você tem que fazer isso sempre. Porque nós temos um problema de memória que é o seguinte, a gente lembra sempre da nossa primeira opção. Olha que interessante. Se você conversar com professores que estudam neurociência e tudo, se você errar uma questão hoje, qualquer que seja ela, de qualquer matéria, de qualquer tema, e você não racionalizar porque você errou, se daqui a 6 meses você refizer essa questão, você vai cometer o mesmo erro, vai assinalar a mesma alternativa. Então por isso que é importante você racionalizar, porque você criou uma nova memória. Você criou uma nova memória. E aí, lá na frente, você vai acessar essa memória nova.
Então, por isso que é importante você fazer isso. Entender o porquê você errou, né? E justificar para si mesmo o porquê que você errou aquela questão. Sim, exatamente. Isso é de suma importância. Não só saber o erro, mas saber o porquê você errou. É de suma importância. Se você não souber por que você errou, esse teste não teve nenhuma utilidade. Se você fizer esse teste pensando em só acertar, você já está errado. A sua preocupação não é só acertar, a sua preocupação é se preparar. Eu sempre cito isso para quem me procura, eu sempre cito a teoria do 1/3, que eu assisti, na verdade eu ouvi um podcast de um treinador olímpico, eu não me lembro de qual país, mas ele era um treinador olímpico, e ele dizia sempre para os seus atletas: lembre-se de 1/3. O que significa 1/3? Na sua preparação, você vai ter um dia muito ruim, um dia medíocre, que você vai ficar só na média, e um dia que você vai explodir, você vai arrebentar. E isso vai ser comum. Você vai ter o dia ruim, vai ter o dia médio, e vai ter o dia que você vai arrebentar. Isso vale para o concurso. Você vai ter um dia que você não vai estar bem, qualquer circunstância, saúde física, saúde mental, cansaço físico, cansaço mental, que vai diminuir o seu ritmo. Isso também vale para a prova. E olha que interessante, meu caro. Eu recebo muitas mensagens assim no Instagram de pessoas dizendo algo parecido com isso. Poxa, professor, eu na prova passada eu fiz 78 pontos, nessa eu fiz 65, então eu não evoluí. Aí eu sempre falo, peraí, cara, cada prova tem uma história. Não foram as mesmas questões. Você não era a mesma pessoa. O que aconteceu durante a sua semana que antecedeu aquela prova? O que aconteceu no mês que antecedeu aquela prova? Você tem que entender esse contexto, porque esse contexto faz parte da sua preparação. Então, eu costumo dizer, meu caro, que a gente tem que abandonar a tirania do deveria. Pô, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria fazer... Cara, para com isso. Aceita que você vai ter esses atropelos que são naturais. Então, o método, ele vai se ajustando ao longo do tempo. Por isso que todo mundo que me pergunta assim, qual é o melhor método? Não existe um melhor método, existe o melhor método que funciona para você. O método que funcionou para mim pode não funcionar para você. Então, o ideal é você absorver essas dicas e ver, de que maneira o que o Fabrício falou pode se aplicar à minha realidade. De que maneira aquele método que ele usou eu posso usar na minha realidade. Isso é importante. E a estratégia você tem que entender que a preparação para o concurso requer dedicação e disciplina. Se você não tiver dedicação e disciplina, se você não estiver disposto a sacrificar algum aspecto da tua vida, não seja concurseiro. Vamos voltar. Eu estava falando que durante a sua preparação, eu separava as manhãs de domingo para realizar provas antigas. Né? Isso. Então, isso é importante. O que eu fazia? Pode ser um método um pouco heterodoxo, mas foi um método que me ajudou. Tá? Me ajudou bastante. As provas aqui no Rio, na minha época, tá? Eram sempre matutinas e sempre aos domingos. Então, eu queria me preparar mentalmente para estar pronto num domingo de manhã para resolver uma prova. Na minha cabeça, isso fazia sentido. Eu não sei se isso faz sentido para a neurociência, se isso faz sentido para quem é psicólogo, enfim, não sei. Mas isso na minha cabeça fazia algum sentido. Eu tinha que me preparar para aquilo. Porque, assim, os meus domingos, invariavelmente, pela manhã, eu ia para a praia, eu caminhava. Então, assim, eu não estudava domingo. Domingo era meu dia de descanso. Aí eu comecei a pensar, eu tenho que criar essa mentalidade de que, pelo menos uma vez por outra, no domingo eu vou ter que me esgotar mentalmente fazendo uma prova. Então o que eu fazia? Eu me trancava no quarto e de 8 a meio-dia eu ficava fazendo a prova. Eu sei que na minha época eram 5 horas para resolver todas as questões, mas eu treinava
para resolver em 4 horas. Porque sempre tinha questão de rascunho, agora o pessoal que faz prova de múltipla escolha tem sempre que preencher o cartão resposta. Então eu sempre fazia em 4 horas para conseguir me preparar, e isso me ajudou muito, meu caro. Eu quase sempre era um dos primeiros a entregar a prova, o que não diz nada sobre a qualidade da minha prova, mas diz muito sobre a minha preparação para resolver a prova. E vamos lá. Vamos falar um pouco do aspecto emocional e psicológico da preparação. Como que você lidava com isso? Houve momentos que o senhor teve dúvida ou desmotivação daquele, por exemplo, daquela preparação? Meu caro, eu vou te contar um segredo. Eu nem sei te informar a quantidade de vezes que mentalmente eu desisti. Nem sei te dizer. Eu desistia costumeiramente. Eu pensava que concurso não era para mim, eu pensava que eu não seria capaz de passar no concurso. Muitas pessoas em minha volta me desencorajavam, me desmotivavam, então assim, eu desisti muitas vezes. Só que as minhas desistências, elas sempre ficaram, melhor dizendo, na esfera da cogitação. Eu nunca executei essa desistência. Então, eu conversava muito comigo. Faço isso até hoje. Conversava muito comigo e aprendi uma coisa que para mim é primordial na minha vida, que eu aprendi a me automotivar. As pessoas, elas buscam muita validação externa, né? Se eu sou inteligente, se eu falo bem, se eu faço isso bem, as pessoas sempre buscam validação externa. Eu fui me condicionando a não depender de uma validação externa. E com isso eu consegui criar uma autonomia que eu não preciso de motivação externa, porque a minha motivação é interna. Então isso me foi um marco para mim. Só que não foi uma coisa assim repentina, né? Foi algo construído ao longo do tempo. As minhas frustrações, as minhas reprovações foram forjando essa mente resiliente que eu tenho hoje. E a ansiedade era muito difícil de lidar, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, era muito difícil de lidar. Só para o senhor ter uma noção, ontem à noite saiu publicado o resultado dos aprovados na prova oral do MP de Minas, e quando eu soube da notícia, eu já fiquei nervoso, eu fiquei ansioso para ver se eu ia ver na lista algum aluno conhecido. Então, assim, imagina o que era para mim enquanto candidato. Se eu fico nervoso para saber o resultado dos alunos, imagina como que eu não ficava quando era o meu resultado. Então, assim, eu, quando chegava próxima à prova, eu já ficava muito nervoso, ficava muito ansioso, dormia muito mal, não rendia no estudo. Nas vésperas de prova, eu sequer conseguia estudar. Hoje em dia é muito comum aquela revisão de véspera, né? Na minha época não tinha isso. Mas eu não conseguiria participar de uma revisão de véspera, só estar ali naquele contexto de muita gente falando da prova, perguntando sobre a prova, aquilo já me desestabilizaria. Então eu gostava de me recolher, ficar quieto na minha casa, descansando para a prova. Eu pensava nisso muito, assim, tanto que muitos alunos que me perguntam se vale a pena fazer revisão de véspera, eu sempre falo, depende do que funciona para você. Para mim não funcionaria, mas se para você funciona, faça a revisão de véspera. E quais são os principais erros quais são os erros mais comuns cometidos por um candidato durante a preparação para o concurso? Eu penso que confundir
estudar como se preparar. Eu costumo dizer que estudar é o verbo mais fácil de conjugar quando você é concurseiro. Porque o ato de estudar em si, ele é simples. Ele não tem nenhuma complexidade. Agora, preparar-se para o concurso já requer um nível um pouco mais alto de comprometimento e de esgotamento mental. Então você tem que se preparar para o que você vai enfrentar. Se você não estiver pronto para receber uma reprovação, se você não estiver pronto para ser cobrado externamente do concurso, então você tem que repensar se vai valer a pena esse seu esforço mental, porque é uma exaustão mental. Eu costumo dizer que ninguém sai totalmente ileso do ponto de vista mental depois de um concurso público desse nível, né? E eu falo desse nível, não nível no sentido um é melhor do que o outro, nível no sentido de esgotamento mesmo, né? Porque tem alguns concursos que você faz uma prova objetiva e fica aguardando o resultado. Um concurso de carreira jurídica, você faz uma primeira fase, espera o resultado, então já vai aquela ansiedade. As pessoas estão comentando o gabarito, a ansiedade vai sendo alimentada. Estou ou não estou dando a nota de corte, a ansiedade vai sendo alimentada. Aí sai o resultado. Fui para a segunda etapa. Aí são lá 3, 4 dias de provas, depende da instituição. 3, 4 dias de prova. Em algumas instituições, esses dias são seguidos. Em outras instituições, eles são intercalados. Aqui no MP do Rio, você faz uma, espera o resultado, faz a outra, espera o resultado, faz a terceira. E até a quarta. Então, perceba que é um esgotamento que vai durando muito tempo. O meu concurso, por exemplo, começou em agosto de 2009 e a posse foi em abril de 2010, ou seja, quase um ano. Foram 8 meses de concurso. Então, 8 meses que a sua mente está ali vidrada numa única coisa. Então, se você não tiver essa preparação, por isso que eu falo, estudar é uma coisa, se preparar é outra. Se você não tiver preparado mentalmente, o concurso vai te engolir. Essa ideia de concurseiro vai te engolir. E as redes sociais potencializam isso, né? Porque se você abre o Instagram, o Twitter, é todo mundo comentando sobre concurso o dia inteiro. Olha, saiu uma decisão nova, saiu uma lei nova. Vocês viram a questão que caiu? Olha como que eu estou estudando, olha como é que tá arrumadinho meu cantinho do estudo. Olha quantas horas eu estudei. Veja como que isso vai gerando um cenário que você não consegue respirar. E aí chega uma hora que você começa a dar uma pirada. Então você tem que ter um ânimo muito refletido para poder lidar com isso tudo. Então, para mim, a preparação é fundamental. Se o senhor tivesse que dar 3 dicas para uma pessoa que, por exemplo, amanhã ele já fazer um concurso, quais são as 3 dicas fundamentais para ela na hora da prova? Na hora da prova, É. Se me permite mudar um pouco a pergunta, assim, para quem vai ser concurseiro? Primeira dica, seja seletivo com as companhias. Seja muito seletivo com as companhias. 2, faça exercício físico. Faça exercício físico. 3, fuja de quem quiser vender para você o material, né, que vai te fazer aprovar, ou o método que vai te fazer aprovar. Fuja, porque é tudo charlatanismo. Para quem vai fazer a prova amanhã, não estuda. Não estuda. Descansa. E 3, se distraia. Vai caminhar, vai ver uma série, vai ver um filme. Deixa sua mente descansada para a prova. Essa é a minha dica. Tem professores que falam o contrário. Não, estuda. Isso não funcionava para mim. Eu só estudei em véspera de prova na prova oral. Só na prova oral. Nas outras etapas eu não estudei na véspera de prova. Eu tirava o dia de descanso. Eu ficava deitado olhando para o teto até a hora de dormir. Então, assim,
essas seriam as minhas dicas. Claro, não sejam daqueles atrasados do portão. Pelo amor de Deus, presta atenção no que está no edital. Se você não for da cidade, cara, converse com quem é da cidade, use a tecnologia a seu favor, veja o trajeto antes de sair. Cara, tem muitas variáveis aí. Eu me lembro, numa das etapas do meu concurso, eu não lembro, eu acho que foi na prova oral, teve um acidente na cidade do Rio de Janeiro que parou uma das principais vias de acesso ao centro. Então, assim, o candidato poderia ter perdido a prova oral, porque chegou atrasado. O que eu fiz na época? Claro, a minha realidade permitia isso. Eu me hospedei no hotel ao lado da sede do MP. Eu falei, cara, não tem como eu me atrasar, é só atravessar a rua. E aí foi interessante. Bom você conhecer o local Conhecer que o vai ser local. realizada a prova, né? Isso. Se ambientar com a região, Isso. se preparar para chegar com tempo antes, né? Isso aí. Isso é importante. Eu acho importante. Isso me lembra uma outra pergunta. Como escolher os materiais de estudo adequado para cada. Primeiro você tem que entender qual é o perfil institucional que você pretende seguir. Você tem que saber o perfil da instituição. Depois, saber o perfil da banca examinadora. E a partir dessas duas bases, e aí você vai começar a ver, pô, é uma banca, é uma instituição que gosta muito de conceitos, gosta mais de jurisprudência, então você vai adequando dessa maneira. Mas, acima de tudo, fixe as bases. Eu acho que fixar as bases é primordial. Assim. Não caiam na esparrela. Eu vejo isso muito nas redes sociais, e perdoe-me quem faz isso, não é nada pessoal, mas eu vejo muita gente dizer assim, não estuda por livro, não estuda por doutrina, não, estuda por PDF. E aí eu sempre brinco, pô, o PDF saiu de onde? De onde foi? O PDF veio de onde? Ninguém fez nenhum exercício intelectual, ninguém buscou nenhuma fonte doutrinária para fazer aquele material do seu PDF, você não teve que produzir por meio de algum julgado. Então, assim, saiam dessa esparrela. O PDF nada mais é do que um resumo sobre a matéria que um terceiro fez. Um terceiro fez não para você, ele fez para ele. É o que ele acha que é relevante, é a linguagem que ele está ambientado. São os temas que ele supõe que, organizados dessa maneira, vão te facilitar. Então, cara, para de preguiça, faça o seu material. Porque você vai saber o que você precisa. Olha, eu gravo bem conceitos, mas eu não gravo muito bem a organização dos princípios. Então você vai criar o seu material. Eu sei que é muito sedutora a ideia do PDF. Falava exatamente a mesma coisa. Que cada aluno tinha que ter o seu próprio caderno. Sim. Porque o método de estudo meu era diferente do outro. Então não adiantava eu pegar o caderno do colega, nem pegar a matéria com ele. Sim. Eu tinha que ser o meu. Isso aí, concordo. Essa é a minha leitura também. É o que eu sugeriria. E existe uma mudança para cada região que o concurso é organizado. Geralmente sim. Geralmente sim. Tem perfis diferentes, tem instituições que têm provas assim um pouco mais puxadas que as outras. Tem bancas organizadoras que têm perfis diferentes. A FGV tem um perfil, o CESP tem outro perfil, a Sebrasp tem outro perfil, a VUNESP tem outro perfil. Então, assim, a FCC. Então, são bancas com perfis diferentes. Então, você tem que se atentar para esses perfis. Sobre a preparação, qual é a importância de uma preparação adequada para realizar um concurso?
Eu costumo dizer que não passa em concurso público o aventureiro. Aquele cara que tropeçou, caiu dentro da instituição com a caneta na mão e assinou o termo de posse, né? E isso não acontece. Você tem que se preparar, e aí a etapa, e aí você tem que entender cada etapa da sua preparação. Você tem que aceitar que você está numa etapa dessa preparação, aceitar não no sentido de não evoluir, aceitar assim, olha, eu entendo que eu estou na etapa inicial, olha, eu entendo que agora eu estou na etapa intermediária, agora eu vou começar a colher os frutos. Tem uns que levam mais tempo, outros que levam menos tempo. Mas se você não entender que esse caminho é um pouco tortuoso, já vai te atrapalhar. Então, por isso que eu volto a dizer, a preparação mental ela é muito importante. Para mim, o básico do básico é você estar preparado psicologicamente. Ele precisa abrir mão de algumas coisas, né, para poder se preparar para o concurso. Eu imagino que o senhor deve ser aberto mão de várias coisas durante a sua vida para poder chegar onde o senhor está hoje. Sim, abrir mão de muita coisa mesmo. Muitas festas, muitos aniversários. Hoje eu vejo, assim, sendo bem honesto, assim, eu vejo que em muitos momentos da minha preparação, eu fui até um pouco radical nisso. E isso me atrapalha até hoje. Eu até hoje sou um cara recluso, sou um cara que não tem muita vida social, sou um cara muito low profile. Mas o senhor tinha um objetivo, né? Sim, sim. E eu acho que não precisa ser tão radical. Você precisa ter mais cautela para escolher o que você vai fazer. Eu penso isso. Que eu acho que o equilíbrio ainda é a palavra-chave nesse ponto. Por isso que eu falei, tem que faça exercício físico. Isso ajuda. Cuide da sua alimentação. Cuidar da alimentação não é fazer dieta, é cuidar da sua alimentação. Né? E cuide da sua mente. Procura ajuda, se for o caso, converse, desabafe, abra o teu coração para quem você confia. Eu acho que é importante. Eu acho muito importante também quando você largar aquelas pessoas que puxam para baixo, de lado, né? E manter só aquelas que te dão apoio para continuar no processo, né? Por isso que eu falei logo no início, eu falei assim, ó, cerque-se das pessoas certas. Seja seletivo com as pessoas que vão te cercar. Eu costumo dizer que quase ninguém vai torcer genuinamente para você passar. Quase ninguém. Muita gente vai dizer que torce. Muita gente vai dizer depois que você passou que estava na torcida, mas poucas pessoas genuinamente vão torcer. Então, cerque-se das pessoas corretas, assim. Nem sempre a gente vai conseguir saber, mas seja bem seletivo. O senhor falou agora há pouco sobre o equilíbrio, né? Me leva para uma outra pergunta. Como o senhor conseguiu manter o equilíbrio da sua preparação para um concurso com outros compromissos e responsabilidades da sua vida, como o trabalho ou até mesmo a vida social? Eu não consegui. Não consegui. Eu não equilibrava. Nesse ponto eu não sou uma boa fonte, meu cara, porque eu não equilibrei. Eu durante muito tempo fui workaholic, até tive problemas de saúde por causa disso, fui muito workaholic, exagerei muito no afastamento da vida social. Assim, eu tenho um amigo muito próximo, o Bernardo, muito próximo, amigo meu da época da faculdade, que ele fala, olha, eu passei anos sem te encontrar, porque eu não ia a nada, eu não fazia nada. Assim. Muitas das vezes eu não ia até para proteger a minha cabeça, assim, porque as pessoas, quando me viam, falavam assim, pô, Fabrício, você já está estudando há tanto tempo, não passa por quê? Isso me fazia mal, isso me deixava para baixo, então eu evitava contato social, entendeu? Então, por isso que eu recomendo equilíbrio, isso não me fez bem. E não há a necessidade de ser tão extremo assim, dá para equilibrar. E vamos
falar agora sobre um pouco da sua vida hoje como promotor. Quais são os casos mais comuns que o senhor tem contato no seu dia a dia? Eu sou promotor de tutela coletiva, né? E na tutela coletiva, é uma tutela coletiva genérica, abarca todas as matérias: assistência social, saúde, educação, tutela do idoso, criança, adolescente, PCD, meio ambiente, consumidor, ordem tributária e patrimônio público. O mais comum é patrimônio público, sem dúvida. Sem dúvida. Acho que quase 60% do meu acervo de investigação gira em torno de patrimônio público. Então, a tutela do patrimônio público, eu diria que é o carro-chefe da promotoria. O senhor sempre trabalhou na tutela coletiva ou chegou a trabalhar em outra área no início da carreira? Não, eu fui em todas as áreas. Eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as áreas. Infância e juventude, fiz muito júri, fiquei em vara criminal, fui titular de juízo único, órfãos e sucessões, registros públicos, civil e família, passei por tudo. E qual foi o caso mais marcante da sua carreira? Todos que envolveram abuso de criança. Todos. Alguns casos de pedofilia, sem dúvida. É o que mais me marca, e os crimes contra a dignidade sexual. Sem dúvida, são os que mais marcam, assim. O senhor acha que durante a pandemia que nós passamos, teve um aumento significativo nos casos de abuso infantil? Olha, eu não tenho acesso aos dados para poder te dar uma resposta abalizada. Não tenho. Mas, fazendo um paralelo com violência doméstica, eu vou supor que sim. Como nós fomos obrigados a ficarmos confinados, né, naturalmente os conflitos intrafamiliares aumentaram. Então, é uma mera suposição. Repito, não tenho esses dados, não tenho acesso a nenhuma estatística que confirme o que eu estou afirmando. Mas eu suponho que sim. Sobre a violência doméstica contra a mulher, você acha que a Lei Maria da Penha tem sido eficaz para combater a violência contra a mulher no âmbito doméstico? Eu tenho uma opinião muito particular sobre lei que pune ou lei que veda comportamentos. Eu costumo dizer o seguinte: a lei em si ela não faz nada. A lei em si ela não faz nada. A forma que você aplica a lei que pode mudar alguma coisa. E eu sempre dou um exemplo muito simples, que é a famosa lei seca. Perceba, a lei seca ela não fez nada. Mas a partir do momento que as operações da lei seca não liberavam pessoas de alto status econômico, pessoas famosas, isso gera uma repercussão. Isso vai gerando paulatinamente uma mudança de cultura. Então, assim, acho que a lei de violência doméstica em si, ela não, eu não tenho como saber se ela é efetiva ou se ela não é efetiva. Eu tenho que trabalhar com a sua aplicação. Para mim, é uma lei de extremo relevo, e posso te dizer que o volume é absurdo, o volume de violência doméstica. O caso de repercussão que nós temos no momento é o caso da apresentadora Ana Hickman, que denunciou o futuro ex-marido, né, que ainda não saiu de volta. E a gente vê que a todo tempo a figura do homem enquanto abusador, não só físico, no caso dela foi um abuso patrimonial, um abuso psicológico. A gente vê o quanto esse agressor
tenta a todo momento desmoralizar o papel da mulher enquanto vítima. Ó, eu vou traçar um paralelo interessante. O que todo político corrupto faz com o Ministério Público e a polícia, quando eles são acusados de Desvalorizar o corrupção? papel do MP. É exatamente o que o agressor e o abusador faz. Ele quer descredibilizar a vítima. Porque como ele não tem como atacar o mérito, porque o fato está muito bem documentado, ele começa a atacar a vítima. Muito mal comparando, não façam o corte do que eu estou falando aqui para distorcer, mas muito mal comparando por que o político corrupto ataca o Ministério Público e a polícia? Porque no mérito ele sabe que ele não vai ganhar. Porque é tudo muito bem documentado, tudo muito bem provado. Então a solução para ele é falar que o juiz está comprado, que o juiz não é competente, que o promotor está se valendo de política para persegui-lo, enfim. Mal comparando, né, o método é idêntico. O agressor, que muitas das vezes nem consegue entender o que ele fez, e aqui não é uma defesa, estou dizendo assim, ele nem consegue, por que eu não posso fazer isso? Né? Ele não consegue nem entender o que ele fez. Então, assim, é algo tão introjetado na mente de algumas pessoas, esse tipo de violência e de abuso, que ele acha que não aconteceu. E ele fica tirando realmente o crédito. E é muito comum, meu caro, por exemplo, em audiências de instrução e julgamento de crimes contra a dignidade sexual, a defesa técnica desmoraliza a vítima. O réu faz isso no seu interrogatório e a defesa técnica faz isso. Fica perguntando sobre o comportamento da vítima, fica jogando alguns factoides sobre a vítima, e isso é um modus operandi muito comum, infelizmente. Acho um exemplo que mais encaixa na fala do senhor agora. Foi, alguns anos atrás, uma audiência daquele caso, Mariana Ferrer, né? E a todo momento, o advogado de defesa do acusado desmoralizou ela enquanto vítima, enquanto mulher. E ela tendo que estar lá a todo momento, ouvindo essa desmoralização, né? E aquilo é como se fosse uma nova violência contra ela, né? Pô, olha que interessante. Eu até comentei isso com os meus alunos da faculdade. Falei para eles quando eu dei um exemplo para a gente trabalhar a dosimetria da pena, e o exemplo era de um crime contra a dignidade sexual. E disse para eles o seguinte: olha, não sei se vocês sabem, na década de 40, quando veio o decreto-lei, que é conhecido como Código Penal, o artigo 213, quando tratava do estupro, falava em mulher honesta. E isso só veio cair no século XXI. Então, perceba como a gente demora para evoluir, né, na nossa cultura, no que a gente deve repudiar. Se falava em mulher honesta. Ou seja, você só poderia estuprar uma mulher que fosse honesta. O que é uma mulher honesta? É um conceito fluido que vai sendo modificado ao longo do tempo. Tá, mas perceba a singeleza tosca da tipificação penal. Então, uma mulher que o juiz, por exemplo, pode não considerar como honesta, não seria vítima de estupro. Então, foi uma discussão que se alastrou da década de 40 até o início do século XXI. Então, da década de 40 do século XX até o início do século XXI. Até pouco tempo se permitia o homicídio em defesa da honra do homem. Sim, sim. Isso era muito comum, muito comum. Eu cheguei a fazer um júri. Eu vou matar ela para limpar minha honra. Eu cheguei a fazer um júri na cidade de Três Rios, que a tese da defesa era essa, que o marido matou a mulher porque ela não era uma mulher, digamos, correta no seu comportamento externo. Então, perceba, e eu estive em Três Rios em 2013, veja, 11 anos.
Assim, não é uma coisa distante, não foi na década de 80, isso tem 11 anos. Então vejam que como é estranho isso. Né? Eu contei também para os meus alunos que teve uma questão de direito penal na minha prova de direito penal na faculdade, e aí isso foi década de 90, né, do século 20, e o professor trouxe como exemplo um estupro, na verdade uma violência sexual, que o marido praticou em desfavor da mulher. E a minha resposta foi que aquilo deveria ser considerado estupro e tal. E ele me deu 0 na questão dizendo que o marido poderia estuprar uma mulher sem cometer crime. E a gente está falando de década de 90 do século 20, isso há 20 anos. Então era a mentalidade da época. Então veja que isso vai repercutindo nas gerações. Você precisa ter uma evolução geracional para que você mude esse comportamento. O que é pior é que muitos homens ainda acham isso, que eles têm o direito de fazer relação como com a esposa mesmo, ela não querendo, só pelo fato de eles serem casados. Meu caro, em audiências de família, a gente é muito comum o marido reclamar da pensão que ele paga para o filho, né, por meio da mulher, porque diz que a mulher usa aquilo para se divertir, para sair, para beber, para fazer o que você quer. Aí quando você vai olhar, ele paga R$ 150, R$ 200 por mês. Você vê, peraí, cara, como é que você quer manter uma criança com esse valor e achar que essa mulher vai ter uma vida de farra? Né? Então, assim, é uma mentalidade que a gente tem que combater ao longo do tempo. É uma cultura difícil de você mudar. Na verdade, toda mudança cultural ela é paulatina. Né? Então você tem que ir aos poucos e não retroceder. Eu acho que ainda nós, como ser humano, no país que vivemos hoje, temos muito a avançar nessa questão de cultura do machismo, que é enraizado em algumas regiões, mais do que outras. Né? Sim, sem dúvida. Se você for numa cidade do interior do país e você sair da zona urbana, você já vai ver dentro da própria cidade, já tem uma diferença de cultura entre a zona urbana e a zona mais distante. E aqui não jaz um juízo de valor do que é melhor ou do que é pior. Estou dizendo a diferença de cultura. Quando você anda pelo estado do Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de ir ponta a ponta, né, do estado do Rio de Janeiro, você percebe que são culturas diferentes. As cidades têm dinâmicas diversas, têm às vezes culturas diversas. Então, isso é interessante. Por isso que é até bacana você, como promotor, juiz, defensor que seja, rodar o Estado, que aí você vai tendo uma noção melhor de como funciona o Estado. Vamos agora falar sobre isso. Eu vi que recentemente o senhor fez uma tatuagem no braço. Né? Eu tenho praticamente 50% do corpo tatuado. Você acha que ainda, em pleno 2024, nós profissionais que vamos, no meu caso eu vou ser ainda um profissional do direito, sofremos um preconceito por termos tatuagens, ou você acha que isso foi já de antigamente? Não, acho que hoje não tem que se preocupar com isso, não. Acho que não. É claro, eu não posso responder por todas as pessoas, né? Mas invariavelmente não tem mais essa questão, não. Eu até brinco. O meu filho, que tem 6 anos, me perguntou por que eu fiz a tatuagem, e eu brinquei com ele e falei que era a crise da meia-idade. Mas eu acho que hoje em dia tem tanta gente tatuada, acho que é tão comum, que seria até bobo você ficar preocupado. Eu não vou procurar aquele profissional porque ele tem tatuagem. Acho que hoje em dia não tem mais isso, não. Para a gente finalizar, mais 2 perguntas para o senhor. Eu queria fazer um comparativo da sua época de estudante com agora a sua época de professor. A minha pergunta é, você acha que a competitividade
competitividade entre os alunos de direito aumentou da sua época de estudante para agora? Olha, eu nunca me atentei para isso. É um pouco difícil fazer essa comparação, porque eu sou de uma geração analógica, né? Não era tão fácil a comunicação e tão rápida como é hoje. As informações não fluíam tão rápido como hoje, né? Hoje, os memes, eles fluem quase que imediatamente, né? Eu até brinco, eu penso que existe alguma fábrica em algum lugar do mundo que as pessoas estão ali prontas para criar os memes, né? Olha, saiu a notícia, já estou com o meme pronto aqui. Parece que as pessoas vieram do futuro, já sabem, né, o que vai acontecer. Então, na minha época analógica, havia uma competitividade muito grande que era, inclusive, estimulada pelos professores. Os professores estimulavam isso, porque eles nos estimulavam uma competição dizendo o seguinte: olha, esse cara vai ser seu concorrente quando você se formar. Então, você tem que ser melhor que ele. Olha, você tem que tirar notas altas, porque isso vai ser um fator importante e relevante para a sua contratação futura. Eu dou aula há 20 anos. Quando eu comecei a lecionar, ainda estava essa transição de rede social. Então, eu notava que ainda era uma geração que buscava muito conhecimento. Hoje, eu noto que nós temos dois problemas com essa geração bem mais nova que eu, né? Eu percebo que é uma geração muito preguiçosa e que busca mais informação do que conhecimento. E isso é um problema. Eu falo muito isso. E essa preguiça não é culpa da pessoa em si. É culpa que decorre do momento que ela vive. É tão fácil você hoje acessar informações. É tão fácil hoje você conhecer pessoas, você acessar pessoas, que naturalmente isso gerou uma preguiça. Olha, eu posso fazer isso em casa, eu posso fazer isso depois, eu tenho agora inteligência artificial. Olha, se eu não lembrar, eu tenho o Google aqui que me ajuda, enfim. Então, acho que isso gerou uma preguiça sistêmica. Eu percebo porque na graduação, por exemplo, tem vários alunos que ficam durante a aula de braços cruzados, não anotam nada. Porque é mais fácil hoje. O sistema da faculdade já entrega materiais, né? O professor bobalhão como eu faz um resumo para os alunos. Então, assim, isso facilita. Na minha época não tinha isso. Ou você ia para a biblioteca, pegava o livro e fazia os seus resumos, ou você não passava na prova. O professor não deixava nada. Ele não entregava nada para o aluno. Ele só dizia, ó, leia os livros tais, os capítulos tais. Se você não corresse atrás, já era. Não tinha conversa. E o que eu quero dizer com uma geração que procura muito mais informação do que conhecimento? Repara como as pessoas replicam notícias sem nenhuma análise crítica. Repara como as pessoas... É passado muito rápido, sem aquela pessoa que está disseminando, verificar a veracidade daquela informação. Não, eu nem chego ao ponto da veracidade, não, porque aí exigiu um pouco demais. Eu chego ao ponto do conhecimento. A pessoa chega e tem lá uma notícia qualquer, e aí um jornalista que tem algum viés ideológico já coloca um adjetivo naquela notícia. Aí a pessoa replica sem nem saber do que se trata, sem nem conhecer aquele conceito, sem nem saber o tema. Então as pessoas elas buscam muita informação e pouco conhecimento. Essa é a leitura que eu faço. Eu queria falar um pouco, eu gostaria de finalizar sobre a sua parte de autor. Você disse que você escreveu 3 livros, né? Quais são os temas desses livros? Eu escrevi um livro em coautoria com 2 outros autores, Daniel Macedo e Alexandre Flecha. A gente escreveu sobre o novo Código de Processo Civil. Eu escrevi um curso de processo coletivo, que vai agora para a 4ª edição, já está entregue na editora, está no Prelo.
Eu escrevi sobre Acordo de Não Persecução Civil, que também vai sair a segunda edição esse ano. Escrevi comentários à nova lei de improbidade administrativa, cuja segunda edição também vai sair em breve. Eu vou terminar a atualização segunda, terça-feira, por aí. Escrevi um livro sobre comentários à lei anticorrupção e publiquei a minha dissertação de mestrado sobre precedentes. Então foram em 6 obras. Para os profissionais que quiserem adquirir esses livros, como que eles fazem? Pode me procurar diretamente, porque, por enquanto, acordos de não persecução civil e comentários da nova lei de probidade estão esgotados. Então, eu estou fazendo a segunda edição, estou atualizando para ter a segunda edição. A quarta edição do curso de processo coletivo vai sair, eu falei hoje, inclusive, por coincidência, com a diretora da editora. Então, vai sair daqui a um mês, mais ou menos, um mês e meio, pela editora Foco. E o livro Comentários à Lei de Corrupção está à venda na Dialética, na editora Dialética, no site da editora Dialética. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para quem está assistindo a gente, que está se preparando para um concurso de alto nível, especialmente para o cargo de promotor de justiça, com base na sua experiência. Qual seria o conselho que você deixaria para essas pessoas? Eu vou deixar uma frase muito simples. Abandone a tirania do deveria. Só essa frase. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceito esse convite. Dizer que foi uma honra para mim trocar Isso, meu cara, eu que agradeço. esse encontro de ideias, né? Dizer para as pessoas que a live vai ficar salva no perfil. E esse episódio daqui a pouco vai estar disponível nas principais plataformas de áudio. Eu espero todo mundo na próxima terça, às 8 horas. E quem entrou aqui durante a live, que sigam o meu perfil, e sigam o perfil também do professor Fabrício. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, meu cara. Muito obrigado aí pela confiança, pelo carinho, pelo convite e principalmente pela paciência, porque eu sou um cara que às vezes eu demoro para responder. Peço desculpas aí por ter atrasado aí o nosso compromisso. Eu admiro o senhor demais. Espero um dia ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E o que precisar de mim, meu caro, é só me procurar que eu estou à sua disposição. Obrigado, professor. Em breve, quem sabe a gente não marca uma outra conversa para falar de como é que foi esse ano sabático que você ouve. Ô, maravilha! Vou chegar queimado de praia, com uma cara totalmente leve, meu querido. E, ó, eu tenho um convite para dar uma palestra em Itaperuna. Quando eu for, eu vou avisar o senhor. Ah, tá. Você me avisa, com certeza. Eu irei assistir. Uma honra para mim, meu querido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijo a todos aí, boa noite, tudo de bom.